Olá, estamos começando outro podcast. E agora quem está comigo aqui é o meu amigo Fábio Blanco. Fábio Blanco é filósofo, estudioso e ele, entre outras coisas, é um especialista em lógica, argumentação no discurso humano, o que interfere pesadamente dentro do processo decisório humano. E nós vamos conversar hoje, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de começar, eu vou pedir para o Fábio para que ele se apresente, fale um pouco do que ele faz e a gente vai começar o nosso podcast. Fábio, a palavra é sua, fala aí. Obrigado, Foca. Antes de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Aliás, gosto muito de conversar com você. Você é uma pessoa muito agradável, antes de tudo. Opa, obrigado. Bom, se apresentar, sempre para mim é uma dificuldade, sabia? Porque a gente se mete a fazer tanta coisa na vida que chega uma hora que a gente nem sabe bem o que a gente está fazendo, né? Mas eu gosto de me apresentar, antes de tudo, como professor, porque acho que é isso que eu faço primariamente na minha vida. É estudar, aprender e transmitir isso para as pessoas. Então, eu sou professor de filosofia, sou professor de oratória, que eu acho que é um aspecto distintivo das coisas que eu faço, né? Porque como professor de oratória, eu já estou aí há 15 anos dando aulas de oratória, inclusive presenciais, né? E como é algo bem um tanto diferente, né? Não há tantos professores de oratória por aí, eu gosto de sempre ressaltar esse aspecto porque é distintivo mesmo. E, se eu fosse falar, fui advogado durante 20 anos também, né? E eu acho que essa parte tem alguma influência também nas coisas, porque o direito ele te ensina a pensar os aspectos da vida de uma maneira um tanto lógica também. Então, acho que no fundo acaba tudo se misturando. E sou também filósofo clínico, né? Ou seja, para quem não conhece filosofia clínica, é o uso da filosofia na orientação existencial das pessoas. Então, eu tenho pacientes que eu atendo orientando-os a viver melhor. Resumindo, é mais ou menos isso. Opa! Então, eu acho que isso aí é a síntese do que eu faço hoje. Amanhã eu posso fazer outra coisa também, né? Porque a gente está nesse jogo sempre disposto a fazer o que se apresenta para a gente. E viver melhor quer dizer decidir melhor, eventualmente, né? Não é isso não, Fábio? Decidir é viver, viver é decidir e a gente faz isso o tempo todo. Aliás, viver melhor também é uma decisão. Porque é uma coisa que eu observo, Falcão, é que muitas pessoas não vivem melhor porque não tomam a decisão de viver melhor. Elas se deixam conduzir, se deixam levar pela vida e não tomam a decisão. Não, vou viver melhor. Porque quando você toma uma decisão, essa decisão, ela nunca é um ato isolado, né? A decisão é o princípio de um processo, sempre. Né? Tomei uma decisão, tá, mas a decisão ela leva você ou a fazer, ou a não fazer, ou a agir, a pensar diferente, sempre leva para alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas não tomam essa decisão. Talvez, aí fazendo um pouquinho de psicologismo, né? Às vezes não tomam a decisão porque sabem que vão ter que fazer alguma coisa. Então, às vezes é mais fácil deixar-se levar. Então, até para viver melhor, a gente precisa tomar Até decisão. porque, também. desculpe te interromper, Fábio, às vezes as pessoas se deixam levar e a vida acontece, né? A vida vai acontecendo, a vida segue. E essas pessoas aparentemente acabam sempre justificadas na vida, né? Então parece que o fracasso é uma zona de conforto, né? Quer dizer, eu consigo explicar o meu fracasso, eu consigo explicar tudo o que aconteceu comigo, as pessoas ficam consternadas com aquilo que eu estou falando e, por incrível que pareça, eu estou numa zona de conforto, quer dizer, eu não tomei uma decisão para levar a vida adiante e acabei me acomodando num lugar não adequado, né? Que é o que a sorte me permitiu. Será que isso faz sentido? Faz total. Só que é uma acomodação ilusória, né? Porque a pessoa acha que está acomodada, está se sentindo acomodada. Mas, no fundo, esse deixar-se levar pelas circunstâncias leva a pessoa a tomar também várias outras decisões obrigatórias.
Só que já não são mais decisões com base naquilo que ela decidiu anteriormente. Ela tem que tomar outras decisões porque a vida é assim. Não é porque você não toma uma decisão principal que não vão surgir pequenas outras decisões que você vai ter que tomar no seu dia a dia. Então, no fundo, você não tem como fugir desse aspecto da existência. A existência ela te coloca diante de tudo. Sabe, Falcão, que se você pegar, por exemplo, pensadores existencialistas, você pegar Sartre, por exemplo, em relação a quem eu tenho diversas divergências e diversas reflexões que eu entendo que estão equivocadas da parte dele, mas ele fala uma coisa interessante, e isso é mais ou menos a base do pensamento dele, que estar nessa vida você não, primeiro, nós não pedimos para estar aqui, né? Vamos dizer assim. Na perspectiva dele, estamos colocados aqui e temos que só de estar aqui tem que tomar decisão. Ele chama isso, sabe de quê? De escravidão da liberdade. Olha que coisa. Você é livre porque você foi colocado nessa vida para decidir, né? Um dos aspectos da liberdade é ter de decidir. Só que essa liberdade de decisão ela é obrigatória. Você é obrigado a decidir. Por isso que ele fala que nós somos desgraçadamente livres, né? Desgraçadamente livre, porque você é obrigado a decidir. E olha, eu estava pensando nisso outro dia. Eu falei, olha como a vida é cruel, né? Se você não fizer nada... Pô, eu estou aqui nesse mundo. Pô, eu não quero fazer nada, não posso. Não sou livre para decidir, não quero fazer nada. Eu não pedi para estar aqui, estou aqui. Por que eu tenho que fazer as coisas? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu não quero fazer nada? Se você decide não fazer nada, tua vida está desgraçada. Você nem come. Você morre de inanição. Tá entendendo? Então, assim, olha como o aspecto de decisão é algo que está imbricado na nossa existência. Nós temos que decidir a partir do primeiro momento que a gente toma consciência da vida. E não tem como fugir disso aí. Não, é verdade. E é interessante, né? É que quando a gente começa a refletir sobre a decisão, vem até uma sensação assim de, meu Deus, é muita coisa para mim, eu preciso parar. E eu, particularmente, começo a olhar a questão lógica. Porque as coisas são sequenciais, as coisas são lógicas na vida. Quer dizer, há uma certa sequência, eu consigo prever determinadas coisas. Quer dizer, a minha decisão, ela não é uma coisa jogada no tempo e no espaço, ela efetivamente eu tenho uma sequência. E quando eu penso na questão lógica, na questão do processo de argumentação, onde eu levanto uma série de questões e depois estabeleço uma conclusão em relação a isso, isso me parece assim básico para que a gente comece a tomar decisões adequadas. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei se eu confundi as coisas. Totalmente, faz total sentido. O problema só é que como se entende aquilo que você está falando. Porque, por exemplo, você fala de lógica, né? Quando se fala de lógica, dá até arrepio, né? As pessoas ficam até arrepiadas. Meu Deus, lógica, eu não quero nem saber disso, coisa difícil, coisa só para expert. E as pessoas não percebem que a lógica está na vida. A vida é lógica. O que é a lógica? A lógica é simplesmente a conexão de ideias, de maneira que elas tenham um sentido, inclusive cronológico, ou um sentido de objetivo. Vou dar um exemplo. Simples, lógica simples. Por que o Fábio está aqui no podcast com o Falcão? Porque o Falcão o convidou. Por que o Falcão o convidou? O Falcão o convidou porque acha que o Fábio tem algo de interessante para compartilhar. Então, veja, isso aqui é uma lógica. O Fábio tem algo interessante para compartilhar. Por causa disso, o Falcão o convidou. Por causa disso, o Fábio está aqui. Então, veja, é uma sequência. É uma sequência no tempo, inclusive. Né? No tempo. Então, a lógica, ela está no dia a dia. Mas, qual é o problema, Falcão? Primeiro, nós não somos treinados a pensar as coisas de maneira lógica. Todos nós temos a lógica embutida dentro de nós. Todos nós falamos de maneira lógica, porque se nós não falássemos, expressássemos nossos pensamentos de maneira lógica, sequer seríamos compreendidos.
Então, nós nos expressamos de maneira lógica. Porém, nós fazemos tudo isso de forma intuitiva. Nós não fazemos isso conscientemente. Então, intuitivamente, a gente vai falando logicamente. O problema é quando a gente pensa assim, não, tem que parar e pensar a lógica do que eu estou fazendo. Imaginar a lógica e com isso prever as consequências. E aí a gente já sai do exercício, já sai do intuitivo e começa a entrar no consciente. Aí começa o problema. Porque como nós não estamos treinados para isso, aí começa a dar aquela confusão mental. E olha, eu vou te falar, eu vou compartilhar contigo a minha experiência mesmo de professor de oratória. Tem pessoas que sofrem para começar a organizar sequências básicas de lógica. Não porque elas não saibam, porque elas não estão acostumadas a pensar. Então imagina o quanto isso sofre. Se a vida é lógica, se a gente depende de lógica para conseguir prever minimamente o futuro, prever minimamente as consequências das coisas, mas temos dificuldades terríveis para pensar dessa maneira, o quanto isso vai afetar a nossa vida? O quanto nós vamos agir sem ter a mínima consciência das consequências daquilo que a gente está fazendo. É verdade. Você sabe que eu me lembro, numa conversa com você, que você colocou um exemplo de lógica que eu uso sempre para falar para as pessoas. Não sei se você vai se lembrar, mas você usou a seguinte frase: meu carro quebrou. Por quê? Porque eu não levei ele no mecânico. Por que você não levou ele no mecânico? Porque eu fui levar meu filho no hospital. Por que você levou seu filho no hospital? Porque ele comeu um doce estragado na escola. E a coisa termina, porque daí para frente não há uma relação sua. Mas então, meu carro quebrou, então eu não fui na reunião. Então nessa reunião eu perdi a oportunidade de ganhar 100 mil reais. Isto quer dizer que eu perdi 100 mil reais porque meu filho comeu um doce estragado na escola. Sim, quer dizer, sim. a vida tem uma certa lógica, mas nós não conseguimos sempre enxergar isso da maneira. E a gente sofre no detalhe, muitas vezes, né? Não é isso? E se eu quisesse, eu posso ir mais longe, eu poderia falar, não bota a culpa no seu filho, não. Porque se você tivesse orientado seu filho a não comer doce na escola, ele não comeria doce estragado. Então a culpa é sua. Você teria ganhado 100 mil reais se você tivesse orientado seu filho. Por não ter orientado bem seu filho, você perdeu 100 mil reais. Tem um filme que eu acho sensacional, que é o Efeito Borboleta, que é com aquele... esqueci o marido... Minha mulher tá aqui, ela vai me ajudar. O marido da... aquele menino marido da Demi Moore. Qual é o nome dele? O Ashton Kutcher. Eu sou péssimo com... Eu tenho um problema de memória nominal. Quando eu preciso lembrar, não lembro nada. Esse filme é maravilhoso. Como é que é o filme? Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. A teoria do caos. Mas qual é a base dele? É a lógica. É assim, qualquer ato que você comete, ele tem uma sequência de outros atos e outros fatos que vão desembocar em alguma coisa lá na frente. Se você muda qualquer coisa aqui atrás, você muda totalmente a sequência. Mas o que são essas sequências? São sequências lógicas. São sequências lógicas. Né? Claro que a lógica ela não é sempre uma linha reta. Às vezes ela tem bifurcações, ela tem possibilidades diferentes. Aí entra, inclusive, a questão da decisão. Mas não é porque pegou caminho diferente que deixou de ser lógico. É apenas outro caminho lógico possível. Eu adoro esse filme por causa disso. Ele faz você pensar o quanto cada pequena decisão que a gente toma na nossa vida, ela pode influenciar alguma coisa lá no futuro que mude tudo. Isso é muito importante para a gente pensar. E é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar nisso também, a gente começa a ficar meio nervoso, porque o mundo... A verdade é a seguinte, isso aqui é paralelo, aparentemente. A hora que eu abrir um milímetro aqui, 1 quilômetro para frente abriu 100 metros. Então, exatamente a vida muda completamente num pequenino ato. Esse filme, O Efeito Borboleta, é um filme que eu aconselho todos a assistirem, porque ele deixa claro a história. Ele começa a voltar ao passado para tentar ajustar algumas coisas. Ele tumultua o futuro de uma maneira assim absurda, com mínimos detalhes. Isso estava assim, ele mudou assim e a casa caiu. É aquela história, o filho comeu um doce estragado e eu perdi 100 mil reais. Então, quer dizer, a relação
é uma coisa bem complexa. Então... E tem uma outra coisa, desculpa, Falcão, que a gente precisa ressaltar. Quando a gente fala de lógica, às vezes as pessoas pensam assim, a lógica, então se eu depender de lógica, eu vou ter controle do meu futuro, o controle das consequências, porque eu vou ter a capacidade de pensar. E o filme é muito bom, porque ele mostra assim, não é bem assim não, meu filho. Porque as possibilidades, elas começam a se abrir de tal maneira que chega uma hora que você não consegue mais se controlar. E a vida é assim, você pode fazer o planejamento, tomar as devidas decisões. Isso tem força de influência assim direta e verdadeira até alguns graus só. Depois disso, você fica meio à mercê até do imponderável. Por quê? Porque a nossa vida também, Falcão, ela não ela não é isolada, né? Minhas decisões, elas não são assim, vou tomando minhas decisões e a vida vai seguindo conforme as decisões que eu tomo. Mais ou menos. Porque a cada ato e cada fato da minha vida, existem a inter-relação e a interconexão das outras milhões de decisões das outras pessoas. Então, assim, eu tomo uma decisão, vou seguir bonitinho, toma uma decisão de sempre andar por essa rua. Só que o outro cara tomou a decisão de encher a cara e atravessar o carro nessa mesma rua que eu tomei a decisão. Acabou. Não tinha nada a ver comigo, com a minha decisão. E isso me afetou profundamente. Então, assim, não podemos também ter a ideia de que nós controlamos tudo. Não controlamos. Então, e aí quando você fala esse tipo de coisa, desse choque de decisões, a gente volta num contexto, né? E podemos voltar até em Sartre, no existencialismo de Sartre, para falar de liberdade. Como é que a gente é livre nesse contexto, né? Porque são tantos choques, a liberdade fica... Você fala, bom, eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero. Não, você está por baixo dos seus valores, você está por baixo das limitações legais, você está por baixo da relação com a outra pessoa. Quer dizer, veja, é um contexto, é um choque de vidas e de lógicas e de decisões. Se a gente olhar por esse âmbito, a vida começa a ficar complicada, não é? Às vezes precisa se pensar demais é complicado. Mas assim, a liberdade, alguns pensadores, diante disso que você falou, concluem, então nós não somos livres de maneira alguma. Não, não é assim. É uma liberdade, sim, mas é uma liberdade com limites. Eu entendo que a liberdade, ela não entra em conflito, ela não é antagônica à limitação. Nós não somos absolutamente livres, é claro que não, mas temos alguma liberdade. Eu tenho a liberdade, por exemplo, de dizer, Falcão, não vou mais conversar aqui no seu podcast, vou embora. Eu não posso fazer isso? Posso. Tenho liberdade para isso? De alguma maneira tenho. Se eu quiser me jogar aqui do sétimo andar onde eu estou, eu me jogo, pô. Quem vai, né? Se eu quiser. Então existe algum jogo de liberdade. Dizer que não temos liberdade alguma é uma grande besteira. Mas é uma liberdade com limites, com regras, com sujeições, e a gente tem de aceitar isso. Vou te falar uma coisa, mas não é tão ruim, não. Porque também se eu fosse totalmente livre, ia fazer tanta besteira. É melhor assim. Alguma coisa me cerceando é bom para que eu também não caia nas besteiras que provavelmente eu faria se fosse totalmente livre. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos chegando aqui no nosso limite de 20 minutos, mas nós vamos continuar esse papo. Vai ter a parte 2 com o Fábio aqui agora. E eu vou deixar uma pergunta para o Fábio aqui. Fábio, você acha que existe o conceito da liberdade se não houver os limites? Para que a liberdade exista e faça sentido, precisa ter limites? Se eu tirar os limites, a liberdade tem sentido? Seria uma relação mais ou menos assim, eu tenho que ter fé, mas a fé é volátil. Eu tenho fé em Jesus, mas ela é volátil, porque a hora que eu encontrar Jesus eu não preciso mais da fé. Perde o sentido a palavra. A palavra liberdade perde o sentido se eu não tiver o limite para definir essa liberdade, mas você responde isso aqui na continuação do podcast. A gente volta na parte 2.